Nós vamos continuar agora o nosso estudo sobre matemática financeira, analisando alguns exemplos relacionados a esse conteúdo. No nosso primeiro exemplo, nós temos: comprei R$ 150 em uma loja e terei um desconto de 8%. Qual será o valor pago? Observe que você tem um total aqui, que seria pago, R$ 150. Porém, será concedido um desconto, ou seja, você vai ter um valor ali a menos para ser pago. E esse valor corresponde a 8%. É 8% sobre aquilo que a pessoa comprou. Então, várias pessoas irão lá na loja e várias pessoas farão compra com valores diferentes. Nesse caso, eu quero saber quanto é 8% de 150. O primeiro passo que eu vou fazer é transformar esse 8% em uma fração. Ele vai ficar 8 sobre 100. E vou multiplicar por 150. 8 dividido por 100 é 0,08. Multiplicado por 150 será 12. Quer dizer, então, que R$ 12 corresponde a 8% de uma compra de R$ 150. Então, eu vou subtrair. 150 menos 12, 138. Observe que se ele falou desconto, o nosso valor subtrai e o que eu vou pagar agora é R$ 138. Nosso segundo exemplo. Em uma turma, nós temos 9 alunos que foram reprovados. Eles representam 36% da turma, do 36% do total da turma. Quantos alunos tem no total? Aqui eu já não tenho o total, eu tenho um valor parcial. Esse valor parcial corresponde a 9 pessoas, que é 36%. Eu vou reescrever da mesma forma que nós fizemos o primeiro exercício. Só porque no primeiro nós tínhamos o total, que era 150. Agora, como nós não temos, nós vamos chamar esse total de x. Ou seja, quanto é 36% do total? 36% de x. Eu vou fazer, então, 36% multiplicado por x. Só que eu vou escrever esse 36% na forma de fração. Então, vai ficar 36 sobre x, sobre 100 vezes x. Esse x é o total de pessoas que nós não temos. O que eu sei? Eu sei que isso vai ser igual a 9, porque 36% do total são 9 alunos. Eu fiquei aqui com uma equação, então eu vou resolvê-la. No numerador, nós vamos multiplicar 36 vezes x, 36x. Porém, eu tenho uma divisão no primeiro membro. Então, eu vou mudar esse 100 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar multiplicando. Ele vai multiplicar com 9, então ele ficará 900. 36 igual a 900. Como eu quero o valor de x, eu vou passar esse 36 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Ao dividirmos o 900 pelo 36, eu vou encontrar, então, 25. O total de alunos é 25. Observe que o total de alunos representa 100% dos alunos. Então, 100% dos alunos são 25 alunos e 36% dos alunos são 9 alunos. Nosso terceiro exemplo. Um carro, ele custa 30 mil. Ao longo de 2 anos, ele sofre depreciações de 20% e 15%. Qual é o valor do carro no final de 2 anos? Observe aqui que eu tenho que analisar primeiro o problema. Eu vou comprar um carro e quando eu compro ele custa 30 mil. Porém, com o passar do tempo, esse carro ele não tem o mesmo valor. O valor dele vai diminuindo. No primeiro ano, ele vai diminuir 20% desses 30 mil. Já no segundo ano, desse valor que sobrou, ele vai diminuir mais 15%. Então, eu tenho duas formas de fazer aqui. A primeira forma, eu vou analisar ano a ano. Então, o primeiro ano vai sofrer um reajuste aqui de 20%, ou seja, vai diminuir seu valor em 20%. Quanto é 20% de 30 mil?
eu vou escrever esse 20% na forma de uma fração. 20 sobre 100 e multiplicar por 30 mil. 20 sobre 100 é 0,2, multiplicado por 30 mil é 6 mil. Quer dizer que ao final do primeiro ano, esse carro que foi comprado por 30 mil, eu vou ter que reduzir o valor dele em 6 mil. Então, ao reduzir, ele vai ficar 24 mil. Então, esse vai ser o valor de venda dele. Porém, no segundo ano, eu ainda vou ter uma nova redução. E essa redução agora vai ser de 15%, ou seja, quanto é 15% dos 24 mil que esse carro estava valendo? 15% vai ser 15 dividido por 100 e vou multiplicar por 24 mil. 15 dividido por 100 é 0,15, multiplicado por 24 mil, 3.600. Ou seja, no final do primeiro ano, esse carro já tinha um valor de 24 mil. Agora eu vou retirar mais 3.600, ele vai ficar 20.400. Então, ao final desses 2 anos, 20.400. Observe aqui que nós temos um cálculo sucessivo de porcentagem. Então, são porcentagens sucessivas, 20% e 15%. Então, quer dizer que eu posso também analisar de uma outra forma. Eu posso calcular qual é a porcentagem geral desses 2 anos. E aí, calcular o valor de acordo com 30 mil. Por quê? Porque como são 2 valores, você vai ver qual que foi a porcentagem nesses 2 anos junto. Quando você tiver 2 porcentagens e você quiser saber o total que foi aplicado ali, você não pode somá-las. Você vai fazer de uma forma proporcional também. Então, observe que o carro iniciou com um valor de 100%. E no primeiro ano, eu vou retirar dele 20%. Então, eu vou subtrair 20% desse valor total, que era 100%. Então, eu vou ficar com o valor de 80% ainda do carro, no primeiro ano. Já no segundo ano, eu vou ter um novo valor para o carro. Esse novo valor também corresponde ao total, ou seja, 100%. Desse 100% que será esse novo valor, eu vou tirar 15%. Então, ainda vai ficar 85% do valor desse carro, para que eu possa ter para poder vendê-lo se eu quiser. Então, quanto é 80% do primeiro ano de 85% do segundo? 80% é 80 sobre 100, e eu vou multiplicar por 85 vezes 100. 80 vezes 100, 80 dividido por 100 é 0,8, e 85 dividido por 100 é 0,85. Multiplicando 0,8 por 0,85, eu vou ter 0,68. Observe que a resposta que eu encontrei aqui foi uma resposta em valor decimal. Então, como eu quero essa resposta em porcentagem, eu vou analisar, vou fazer o processo inverso. Se está em decimal, eu posso passar para a fração, seria 68 dividido por 100, e posso passar para a forma de percentagem, que é 68%. Então, os 2 anos quer dizer que esse carro vai ter uma redução aí de 68%. 68% de 30 mil, nós já sabemos que é 68 sobre 100, que é o mesmo que 0,68, que foi o valor que nós encontramos anteriormente. Ao multiplicá-lo por 30 mil, eu vou ter 20.400. Observe que aos 2 modos você vai chegar na mesma resposta. Então, você vai escolher aquele que você considerar mais simples e mais fácil de resolver. Nosso quarto exemplo, nós temos uma mercadoria que sofreu 2 aumentos sucessivos, de 10%. Qual foi a porcentagem única sofrida por essa mercadoria? Ou seja, se eu juntar essas 2 porcentagens, qual vai ser a porcentagem total? Observe que aqui agora, o valor ele aumentou, ele sofreu um aumento. Então, ele tinha um valor que nós não sabemos qual é, mas sabemos que era 100%.
Com um acréscimo de 10%, nós ficamos com 110%. Isso aconteceu novamente, nós tínhamos novamente um total de 100%, acrescentou-se a ele mais 10% e ele ficou novamente com 110%. Quanto é, então, 110% de 110? Eu vou fazer a resolução como nós fizemos nos exercícios anteriores. 110 sobre 100 vezes 110 sobre 100. 110 dividido por 100 é 1,1 vezes 110 dividido por 100, 1,1. 1,1 vezes 1,1, 1,21. Eu quero aquele acréscimo, aquele que aumentou. Eu sei que 100% é aquele valor total. Então, como eu tenho que passar do número decimal para a forma de porcentagem, eu vou analisar a primeira parte inteira, esse 1, ele corresponde a 100%, que é o valor total da mercadoria quando começou, e agora eu vou analisar a parte decimal, que é o 0,21, o valor que ficou depois da vírgula. 0,21 é o mesmo que 21%, ou seja, o aumento foi de 21%. Observa novamente que quando você tem porcentagem sucessiva e você precisa juntar essas porcentagens, o procedimento de fazer isso é o mesmo de calcular a porcentagem de um valor. Eu não posso simplesmente somar as porcentagens. 10 mais 10 é 20. Nosso quinto exemplo. Um banco, ele paga um juro de 12% ao ano em um investimento. Ou seja, a pessoa vai depositar o dinheiro, vai deixar lá em um período de tempo e a taxa de juros é de 12% ao ano. Observe que ele vem acompanhado de uma unidade de tempo, ano. Qual vai ser o valor recebido por uma pessoa que investiu 5 mil por 2 anos no regime de juro composto? Então, se ele está falando que é regime de juro composto, eu vou voltar lá naquela parte sobre juro e vou ver qual é a fórmula que eu vou calcular. Observe que ele quer saber qual vai ser o dinheiro que vai ser resgatado no final de 2 anos, ou seja, ele vai voltar a ter aqueles 5 mil que ele depositou, porque é o dinheiro que ele já tinha, mais o juro. Então, esses dois valores juntos vai formar o que nós estamos procurando, que é o montante, o valor total desse dinheiro. Quando eu tenho várias informações em um problema, o que eu faço é analisar o que cada um significa. Então, esse 12% é a taxa de juro. A taxa é representada lá na fórmula pela letra I. Então, vou escrever I igual a 12% ao ano. Mas observe que você não pode utilizar para fazer cálculo um número acompanhado do símbolo de porcento. Então, eu vou converter para número decimal. Eu vou dividir o 12 por 100 e nós vamos encontrar 0,12. Essa é a taxa de porcentagem. Os 5 mil é o valor que a pessoa investiu, ou seja, é o valor inicial, é o capital, é representado pela letra C. E o período de tempo em que esse dinheiro ele ficou ali para esse investimento é de 2 anos, então o T é igual a 2. Eu vou repetir a fórmula de juro composto, que é montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juro elevado ao tempo. Então, troquei o capital por 5 mil, multipliquei por 1 mais a taxa de juro, que é 0,2, e elevei ao quadrado. Aqui eu vou ter operações matemáticas porque eu formei uma expressão numérica. Então, as mesmas regras que você tinha para a expressão numérica, ela é válida aqui. Primeiro, vou resolver o parêntese. Vou repetir os 5 mil e vou somar. 1 mais 0,12, 1,0,12 elevado ao quadrado. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma potência. Então, primeiro eu vou resolver a potência, depois eu vou resolver a minha multiplicação. Então, vou repetir novamente os 5 mil e vou elevar 1,12 ao quadrado, que isso quer dizer 1,12 vezes 1,12.
vai dar um total de 1,2544. Multiplicando esse valor por 5.000, eu vou ter R$ 6.272. Esse é o montante final. Esse é o dinheiro que a pessoa vai receber. Observe que esse 6.272 está incluindo aqui dois valores. Está incluindo os 5.000, que é o capital, mais o 1.272, que é o juro, formando o montante. Nosso sexto exemplo. Ana foi pagar uma fatura com 7 dias de atraso de R$ 420. Na fatura havia uma indicação, cobrar 0,5% de juros simples ao dia, após o vencimento. Qual é o valor pago por ano? Por Ana? Primeira coisa que eu vou fazer é analisar que aqui nós vamos falar agora de juros simples. Então, as fórmulas são diferentes daquela fórmula que nós usamos no exemplo 5. Outra análise importante é que eu tenho vários valores aqui, então eu preciso organizar o que significa cada um. Ela tinha uma conta, ou seja, ela tinha um valor que ela tinha que pagar inicialmente. Esse valor é o nosso capital, 420. Ela não pagou essa conta nesse dia, ela precisou de 7 dias para conseguir pagar essa conta, ou seja, o período de tempo, o T, foi 7. Quando ela foi pagar essa conta, ela percebeu que havia uma taxa de juro, que é 0,5%. A taxa de juro, ela está em porcentagem, mas você vai dividir 0,5 por 100 e vai encontrar 0,005. Agora está na sua forma decimal, sem a parte da porcentagem. Ele quer saber qual o valor que a Ana vai pagar. A Ana já sabe que obrigatoriamente ela tem que pagar os 420, ou seja, ela tem que pagar esse capital. Mas aqui eu vou acrescentar o juro, então eu tenho que descobrir qual é esse valor do juro. A fórmula para se calcular o juro simples é multiplicar o capital de 420 pela taxa de 0,05 pelo tempo, que é 7. Multiplicando os três valores, eu vou encontrar 14,7. Esse é o juro, R$ 14,70. Se eu quero saber o valor que ela vai pagar, eu já sei que ela tem que pagar 420, e agora nós vamos acrescentar o juro, que é R$ 14,70, então ela vai pagar R$ 434,70, ou seja, esse é o montante, o valor final que ela terá que pagar. Pessoal, nessa aula de hoje, nós estudamos o conceito de juro e o conceito de porcentagem, tudo relacionado à matemática financeira. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Bons estudos para vocês!